Aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje para debater mais um tema importante para a soberania e o desenvolvimento do Brasil. E esse tema de hoje tem a ver com a segurança pública. Segurança pública tão necessária para proteger os cidadãos. Nós não vemos o papel da segurança pública como um papel de repressão. E, infelizmente, as polícias têm sido utilizadas e empregadas no Brasil para matar cidadãos, principalmente negros e pobres. Hoje nós vamos tentar aqui ter uma visão das forças de segurança que nós queremos. Uma força de segurança participativa, democrática e que, acima de tudo, proteja os cidadãos, para que eles possam, todos nós, possamos exercer os nossos direitos de cidadania com tranquilidade e paz. Beth, o que nós vamos contar para esse programa hoje fundamental? Bom, olá a todas e todos. Nós estamos aqui já com ele na nossa sala, é o Coronel Luiz Fernando Silveira de Almeida. Seja bem-vindo, Coronel, obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite, aliás. Eu que agradeço o convite. Bom, então eu vou fazer uma pequena apresentação, mas ao longo do programa o senhor pode ir agregando outras informações que achar, que achar necessária. O coronel é coronel da reserva da Polícia Militar de Sergipe, formado em Direito com pós-graduação em Gestão Estratégica e Segurança Pública. Foi chefe do Gabinete Militar do Governo de Sergipe e é secretário municipal da Defesa Social de Aracaju desde maio de 2017. Coronel, muito obrigado mais uma vez. O senhor, além de ser um especialista no assunto de segurança pública, o senhor atua e incide sobre políticas públicas de defesa social na cidade de Aracaju. Então, além de ter a teoria, o senhor pratica ou coloca em prática, imaginamos, a sua concepção de segurança pública. Mas, para a gente começar a conversa de hoje, a gente gostaria de saber qual é o seu entendimento sobre o conceito de segurança pública no seu sentido mais amplo. Bom, boa tarde a todos que estão assistindo. Segurança pública, diferente de o que alguns pensam de ser atos e ações de polícia, segurança pública é algo muito maior. Você não pode falar em segurança pública sem falar em segurança alimentar, sem falar em emprego, sem falar em respeito aos direitos do cidadão, sem falar numa gama de direitos que são postos na teoria, na nossa Constituição, e dos quais nós somos privados, durante muito tempo. Alguns ciclos melhores de avanço, outros de grande retrocesso. A história do país ela é muito ampla nesse vai e vem, e infelizmente muito mais no vai do que no vem. Então, não adianta você achar que segurança pública é uma questão de polícia, não. Segurança pública é uma questão de gente, é um dever do Estado, é algo que tem que ser ofertado de forma extremamente ampla, como falei antes, e que possa atingir toda a população. Não há segurança com esse quadro de pessoas comendo pé de galinha e osso. Vou chamar de Luiz Fernando, se me permite. Por favor. Tá. Fica mais à vontade, Luiz Fernando. Luiz Fernando, você tocou, já começou o programa colocando assim para a gente exatamente aquilo que nós esperamos de uma segurança pública, que é exatamente como você falou, quer dizer, é uma questão de gente, uma questão de ser humano. Você faz uma abordagem aí, que segurança pública envolve a questão alimentar, envolve tudo.
E nesse debate da segurança pública, quer dizer, os governos no Brasil, sucessivamente, né, principalmente agora, nesse momento, né, trata a questão da segurança pública como repressão, como arminha. Né? Nós estamos diante de um governo federal que aponta a arma para o cidadão e não apresenta uma flor, né, não apresenta uma esperança, só fala da morte e da destruição. Nesse debate, Luiz Fernando, quer dizer, as forças de segurança, né, esse conjunto é formado por homens e mulheres. Né? Principalmente, quando nós olhamos, nós estamos vendo dentro da sociedade esses homens e mulheres, como eu e você, a Beth aqui, quer dizer, negros, né, da periferia, né, pessoas que estão aí no dia a dia. Luiz Fernando, como você vê, né, nesse debate, dentro das forças de segurança, entre as polícias em si, né, aí eu me refiro não somente à polícia militar, mas estou falando também da polícia civil, da polícia federal, né, que tem tomado um papel ao longo dos últimos anos aí, né, muito, muito estranho, né, sendo utilizada como uma polícia política, mas também na polícia como um todo, o papel dos direitos humanos. Quer dizer, você nos apresenta aqui, logo na abertura, né, questões muito sensíveis. Então, como você vê esse debate dentro das forças de segurança a respeito de uma política efetiva de direitos humanos? Bom, primeira questão que eu acho que tem que ser posta é a seguinte: é o tratamento desigual. Eu acho que isso aí é a pior coisa nesse quadro. Se um povo quer uma polícia dura, uma polícia combativa, uma polícia, como você falou mesmo, truculenta, tudo bem. Mas essa polícia tem que ser dura, combativa e truculenta na favela e na Zona Sul. Ela tem que tratar com essa truculência que se pede todos, o de gravata e o maltrapilho. Então, eu acho que o primeiro ponto a se pensar é a profunda discriminação que se faz. É uma pessoa de gravata bem vestida, com terno importado, que é chamado de senhor excelência e pode estar desviando milhões e matando milhões de fome, e um outro que não tem uma roupa decente, bonita, entre aspas, para vestir, que está lá na periferia, que é preto, que é pobre, e é abordado com tapa na cara, com xingamento. Então, essa é a primeira coisa. Né? Então, acho que o primeiro princípio é o princípio da igualdade. Então, se você quer, não, polícia boa é aquela polícia que chega junto, então prepare-se para sair do seu apartamento na Avenida Atlântica, na Vieira Solto, e tomar um tapa na cara e ser chamado de, né, seja lá do que for. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É que nós vivemos num país de uma profunda desigualdade e uma desigualdade no tratamento. Outra questão que é muito triste é que o policial que reprime, ele reprime a sua classe. Ele reprime os trabalhadores, ele reprime as pessoas que são do lugar que ele veio. E outra, muitas pessoas que são abordadas dessa forma sonham num dia poder vestir uma farda e abordar as outras da mesma forma. Né? É como na visão do Paulo Freire, né? Se a educação, se ela não é libertadora, o sonho do oprimido é um dia virar opressor. Então, eu acho que o primeiro ponto a ser colocado é a questão do tratamento desigual. Eu acho que isso é o caso mais sério. Não vou ser igual o nosso amigo que vocês citaram em off para ficar 2 horas, mas outra coisa que eu acho que é bastante importante. Não adianta. O policial, ele é um extrato da sociedade. Ele é algo subtraído de uma sociedade que é assim. É claro que a má formação, é claro que as práticas corruptas, oriundas primeiro, de um caráter duvidoso de quem entra nessa. Segundo, de mau salário, da má formação, como já disse, do mau exemplo.
Então, é um pedaço da sociedade. Isso vai refletir, às vezes, com o poder, isso é maior do que o todo, mas não podemos esquecer que você não vai conseguir uma polícia muito boa com uma sociedade que tem práticas ruins, que não tem acesso à educação, que não tem acesso, né, a direitos básicos. Coronel, é muito bom ouvir o senhor em relação a esse tema, mas agora a gente gostaria de saber, com essa sua visão bastante abrangente e ampla e humanista do trabalho da polícia na segurança pública, a gente tem uma curiosidade de saber o que foi possível fazer em Sergipe ou nesse seu trabalho em Aracaju, de mudanças, inclusive nos protocolos de abordagem. O senhor fez algumas mudanças para essa atuação das polícias na cidade. Essas mudanças encontraram alguma resistência das corporações ou é um trabalho que está sendo desenvolvido através de um processo educativo, formador? A gente gostaria de saber um pouco mais sobre a sua experiência prática na cidade de Aracaju. Bom, na cidade de Aracaju, como é a guarda municipal e tem um trabalho mais restrito a cuidar do patrimônio do município, né? Tem até o trabalho de apoio às forças de segurança, mas não é aquela coisa tão ostensiva quanto é a Polícia Militar. Mas fui policial militar, né? Sou um policial militar da reserva, convivemos muito com isso. E quando você não adquire uma cultura própria da corporação, voltada para um tratamento mais humanitário, você fica muito ao bel prazer de quem está comandando, né? E a força das práticas ruins, ela é muito grande, né? A gente experimentou isso em alguns tempos ditatoriais no país, né? E infelizmente não estamos vivendo um momento muito democrático, de que quando você, né, pegamos os idos dos anos 60, 70, quando você dá uma ordem ilegal e eu cumpro essa ordem ilegal, vamos pegar o exemplo da tortura. Então você fala, Luiz Fernando, vai torture fulano, porque ele é um comunista, ele é isso, ele é aquilo. Quando eu quiser fazer a minha tortura, seja lá por que for, você que me mandou perde o poder e a autoridade de coibir o que eu estou fazendo. E foi isso que aconteceu no Brasil, né? Começaram a aparecer grupos que faziam por conta própria e por interesses próprios. Está aí o exemplo, infelizmente, da nossa cidade, o exemplo das milícias. Luiz Fernando, esse problema das milícias o problema da milícia é muito sério mesmo, entendeu? É uma coisa que é um desvirtuamento, né? E que sai exatamente dentro da própria estrutura do Estado. Quer dizer, o Estado é que cria, né, possibilita o espaço, esse Estado repressor, para que agentes do Estado possam atuar paralelamente. Quer dizer, essa coisa é lamentável isso que nós estamos passando na sociedade brasileira, esse modelo que está aí sendo apresentado, né, pelo atual governo, né, que é, eu queria destacar um ponto, o Luiz Fernando e Beth, para quem está nos assistindo. Esse governo pode até não ter relação direta com o tema da segurança, mas tem. Ele é o governo que defende a desregulamentação total do Estado, quer dizer, o Estado não fiscalizar, o Estado não atuar. E nisso está na matéria de segurança, quer dizer, criar uma força de segurança privada paralela, que todos nós estamos entregues aí à sorte. Mas, Luiz, eu queria voltar lá na questão que eu te apresentei anteriormente, né, porque aquela questão dos direitos humanos, né, porque é uma coisa que nós temos curiosidade, que é exatamente isso. Você tocou, e eu queria aprofundar contigo mais, voltando nesse tema, que você falou aí da questão da necessidade de conscientizar, né, os policiais, eles têm uma origem, todos nós temos uma origem, né?
Queria saber de você duas coisas aí. Uma, é possível estabelecer, junto às forças de segurança, junto aos homens e mulheres que trabalham nas forças de segurança, um conceito de noção de classe social, quer dizer, introduzir a eles, né, uma formação deles saber de onde eles vêm, né, e para quem eles deveriam servir e não para quem que os reprime. Essa é uma questão. E a segunda, que estaria ligada a essa, tem a ver com a tal da tutela militar. Porque a tutela militar, né, os militares, a partir dela, aí eu estou me referindo agora às Forças Armadas, eles se acham, em razão da tutela militar, acima de todos. Eles seriam acima do Estado. O Estado, eles é que comandam. Nós, civis, estaríamos subordinados a eles. Então, eu queria saber de você essas duas coisas. É possível estabelecer, né, uma noção junto às forças de segurança, humanizá-las, no sentido de conscientizá-la qual é a sua origem e a sua visão também, se nessas forças de segurança também predomina esse conceito de tutela, que eles têm que nos tutelar como sociedade e acabam nos reprimindo. Bom, a primeira pergunta eu vou responder com uma breve história, bem rápida mesmo. Eu fui convidado uma vez pela Anistia Internacional para fazer uma palestra para policiais militares no Paraná. E eu trabalhava já há algum tempo com negociação de conflitos agrários. A gente passou muito tempo aqui, quase 20 anos de trabalho, em que não levava tropa para cumprimento de mandado de reintegração de posse, era negociado. Então foi aí que eu conheci o Stedley, foi aí que começou essa relação com o Movimento Sem Terra. E nessa palestra no Paraná, depois de ter falado o histórico, a questão da lei de terras, de prender a terra para depois soltar os escravos, né, de toda a maldade, a coisa ardilosa que sempre foi feita nesse país pelas classes dominantes, aí um soldado levantou a mão e perguntou: mas capitão, se o senhor fosse um fazendeiro que lutou, que suou para conquistar suas terras, e viesse esse sem terra e invadisse, o que o senhor ia fazer? Eu falei, já conversamos que esse negócio de suar e lutar não é bem assim, a história não é bem assim, mas não vou fugir da sua pergunta. Eu, se fosse esse fazendeiro, eu juntava os meus jagunços e descia o cacete nesse sem terra. Tá vendo, coronel? O capitão, tá vendo, capitão? Eu falei assim, só tem um problema. Eu sou um policial militar assalariado. O fazendeiro pensa assim porque ele é fazendeiro. O problema é você, enquanto soldado, pensar como fazendeiro. Então, essa mudança de consciência, não tenham a menor ilusão. Não vai se dar da noite para o dia. Só tem um caminho, só uma coisa que revoluciona. É educação. A gente tem que começar lá de baixo, na criancinha, colocando o que é certo, o que é errado, não incentivando a violência, mostrando que não há diferença de direitos entre gêneros das formas mais variadas, que não é nenhuma vergonha um menino lavar uma louça, eu fazia isso em casa, lavar um banheiro, ajudar em tarefas domésticas, que homem chora, né? E que um homem não deve usar da sua força física, nem sobre um homem, muito menos sobre uma mulher, e nem da sua inteligência para uma dominação, uma tortura psicológica. A gente trabalha aqui, por exemplo, com a Patrulha Maria da Penha, a gente vê atrocidades e tem lutado contra isso. Então, é um processo longo, difícil, e tem que ter um ponto de partida, que não vai ser agora. Nessa conjuntura que estamos vivendo, não, muito pelo contrário, estão remando em outro sentido. Eu escrevi um artigo sobre a questão do armamento, que é uma das coisas mais absurdas. E a gente sabe qual é o fundo disso, não tem nada a ver com proteção do cidadão, o direito do cidadão de se defender. Um policial é morto estando armado porque é distraído. A questão do armamento é uma questão do princípio da oportunidade. Se eu tiver armado e um bandido chegar a colocar uma arma na minha cabeça, eu vou perder a minha arma
e vou perder a minha vida. Não tenha dúvida disso. E eu sendo policial, sendo um bom atirador, sendo preparado para isso. Imagine o cidadão comum. Quantas mortes vão acontecer por causa do esbarrão no trânsito? Por causa de uma briga dentro do condomínio? Né? E aí sobra para os riquinhos também. Né? Então, essa primeira parte, eu penso que é um processo muito lento, muito difícil, mas tem que ser feito. Tem que ser. A gente inicia, as coisas não têm continuidade, o poder é algo muito forte, muito atraente, e às vezes essa pessoa se acha acima de tudo porque porta uma arma, uma farda, ou mesmo sem farda, e só percebe que aquele mesmo instrumento, aquela mesma mão que o faz atacar, quando ele ultrapassa os limites suportáveis e coloca em risco essa mão vai achatá-lo, essa mão vai puni-lo e vai colocá-lo na vala comum dos criminosos. Quanto à segunda parte, eu acho que isso é uma fase. E nós tivemos uma muito mais longa, eu acho que essa vai passar. Tem muita gente dentro das Forças Armadas, pessoas que eu conheço, que conversam, que não concordam com isso aí. Está muito claro. As Forças Armadas, elas têm o dever de defesa da nação, elas têm que ser suprapartidárias, elas estão, sim, acima, mas não acima do povo, elas são o povo e a defesa do povo. Elas estão acima de partidos e de governos. Elas são do Estado. E sendo do Estado, elas têm a obrigação de cumprir a Constituição que está em vigor. Muito bom ouvir as suas palavras. Mas o senhor já antecipou alguma coisa na pergunta anterior, mas eu queria falar um pouco sobre a questão do racismo, né? Nós já falamos da repressão em relação aos pretos e pobres, mas o racismo entranhado na sociedade brasileira, ele é muito forte, né? O movimento social tem uma luta perene, né, há muitos anos, os negros há muitos séculos nessa luta por afirmações, né, da sua diversidade, do reconhecimento como indivíduo, ser humano, como a gente tem falado. A sociedade civil e as entidades representativas das chamadas minorias, porque não é só um racismo racial, é um racismo também cultural, contra a população LGBTQIA+, contra as mulheres, a gente pode englobar isso como uma questão de discriminação. Então, a pergunta é, o senhor já falou um pouquinho sobre isso, quanto desse racismo, dessa discriminação, desse preconceito, e porque falamos sobre educação, quão impregnado na doutrina militar está esse tipo de racismo, inclusive nas escolas militares, das escolas aos quartéis, principalmente nas escolas militares, né? Bem, sendo eu caucasiano de olhos azuis, posso falar muito bem sobre esse assunto. O racismo é histórico e ele carrega algo, para mim, que é bastante complicado, que é a questão da não valorização do trabalho. Você pega, por exemplo, os países europeus, uma empregada doméstica é uma questão de luxo. Lá cada um arruma sua casa, faz o que tem que fazer. Para ter um mordomo é um bilionário. Aqui, o cara monta um negocinho, uma carroça de pipoca, começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele pensa é botar alguém para trabalhar no lugar dele e explorar o trabalho dessa pessoa.
A questão do trabalho é muito complicada e ela é herança da escravidão. Né? Uma escravidão que não acabou. Escravidão que teve um fim formal, mas teve toda a nossa população, né, espalhada, colocada à margem, colocada em favelas, colocada à distância e explorada de todas as formas. E hoje as estatísticas estão aí. Há um verdadeiro extermínio de jovens negros. Você teve uma diminuição na morte de mulheres brancas, mas mulheres negras não. Então é algo latente, algo que está aí pulsando todos os dias. E eu volto àquele ponto. Um branco bem vestido é abordado de uma forma. Um negro mal vestido na periferia, muitas vezes primeiro atira para depois perguntar o nome, o que está fazendo, né? A gente vê, infelizmente, isso acontecendo diariamente, está aí. E eu tenho que ser sincero, eu não vejo uma saída a curto, médio prazo. Isso aí vai ter que ser um processo de um povo resgatando, né, as suas verdadeiras origens, valorizando a sua formação, porque as pessoas bradam, um país sem preconceito, é um país de miscigenação, é um país que recebe todo mundo. Claro que o Brasil tem um lado extremamente generoso em termos de receber diversos povos. Você pega São Paulo, por exemplo, você tem todo tipo de gente, de etnia, mas é um país extremamente discriminatório. E um dos fatores que influenciam muito nisso é, sem dúvida nenhuma, a questão da classe. Um negão bem vestido, bem posicionado, o pessoal torce o nariz, esse negão está aqui, mas ninguém vai bater nele. Né? Ninguém vai bater num astro, num cara que se destacou de alguma forma no futebol ou no basquete, ou seja, onde for, pela cor. Vai torcer o nariz, mas ele passa. Agora, a pessoa que mora na periferia, aquela pessoa que pega 3 horas de ônibus para chegar em casa, quando vai dormir já está na hora de acordar. Isso quando tem a sorte de ter emprego, né? Porque hoje em dia, nem isso. É. E a miséria está latente nesse país, está nos faróis, né? Está nos semáforos, está em tudo quanto é lugar. E é muito triste. Assim, antes de passar para o Folena, eu estava assistindo um depoimento de uma mãe negra. E ela, enquanto estava falando na live, o filho dela estava passando, assim, correndo de um lado para o outro, pulando. E ela falava assim: eu vejo meu filho alegre, pulando, correndo no parque, no parquinho, nas ruas, e já fico imaginando o dia que eu tiver que dizer para ele: meu filho, não corra, porque um jovem negro correndo na rua já é considerado suspeito e pode sofrer uma repressão. É muito, muito, muito difícil isso, não é, Luiz Fernando? E é algo bem brasileiro. Eu li um artigo, estou lembrado agora o nome, depois eu posso buscar, de uma doutora que mora na França, e ela fala das mulheres brancas de classe média alta que vivem na Europa e não veem lá o privilégio que tem aqui. Ah, sim, por eu vi. se acharem superiores. E aí ela narra o diálogo com uma mulher branca que o filho estuda na mesma escola que a dela e que ela dá corda e o preconceito jorra. Ah, como meu marido vai ao banco, ele é um empresário, é não sei o quê, e é tratado igual a todo mundo. Né? Então, tão incutido, né, na nossa sociedade o poder branco, a supremacia branca, e pior do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde essa coisa é confrontante,
é o mascaramento desse preconceito. É o fingir que não existe. É o moreninho, é o branco, o negro de alma branca, e essa série de preconceitos que a gente vem carregando e que vai carregar durante um bom tempo, infelizmente. Luiz Fernando, eu achei assim, interessantíssimo, você falou ainda agora, né, sobre sua abordagem aí em Sergipe, nas ações de reintegração de posse, né, da reintegração de posse de terras, conflito agrário. Quer dizer, uma coisa me parece nova, quer dizer, eu fiquei curioso. Você poderia falar um pouco para a gente, explicar isso? Quer dizer, como que se desenvolveu isso aí em Sergipe? Porque isso é importantíssimo para que nós possamos utilizar essa experiência, né, em outros lugares. Passamos a experiência para outros lugares e nós conhecemos também. Eu não conhecia. Quer dizer, é uma forma diferente de fazer reintegração de posse. Isso já tem um tempo. Quando um proprietário tem a sua fazenda ocupada, que ele entra com um pedido de reintegração de posse, o juiz tem duas opções. Ou ele concede liminarmente, ou ele faz uma audiência chamando as partes. Geralmente é feito por liminar e é mandado esse pedido mandado de reintegração, e se não há a desocupação dentro do prazo, é chamada a polícia militar para intervir. Eu tinha feito um curso de gerenciamento de crises na Bahia, que era basicamente sobre retomada de reféns, sequestro, aquela negociação sua com uma pessoa que está ali com alguém como refém para tentar resolver a questão sem que seja preciso violência ou que morram pessoas. Aí, recém-chegado, o comandante da polícia me chamou, era capitão à época, porque um juiz tinha chamado uma audiência com as partes. Um fazendeiro que devia muito ao banco, Banco do Brasil, tinha dívida trabalhista, um monte de coisa. Aí meu comandante me ligou e falou: tem uma audiência lá e vamos lá que você não é negociador, vai negociar. Aí eu falei: meu Deus do céu, não foi bem isso que eu aprendi lá no curso, mas fui. Aí houve toda uma discussão, colocado as coisas, foi dado um prazo, e eu fui com o promotor, que hoje já está aposentado, o doutor Elias Pinho, uma pessoa fantástica, até a fazenda. Eu cheguei na fazenda, estava a paisana, com camiseta, calça jeans, levantei a camiseta e falei: eu sou capitão da polícia, vim aqui conversar com vocês para entender o que está acontecendo. E aí sentamos, começamos a conversar, eles contando que pessoas saíram dali escorraçadas, outras morreram ali, que quando recebi o salário já estava devendo na venda, essas coisas que a gente vê né, nos filmes, na ficção, mas que é verdade, mesmo, é a história. E duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira foi quando ele se referiu ao lugar onde eles dormiam. Em 1995, o local onde os trabalhadores da fazenda Santa Clara, no município de Capela, interior de Sergipe, o local onde eles dormiam chamava-se Senzala. E o capataz da fazenda, que depois veio até matar um sem terra, era conhecido como Capitão do Mato. Isso para mim foi algo tão chocante, tão forte. Eu falei: não é possível um negócio desse. E a partir daí comecei a desenvolver esse trabalho de conversar com os trabalhadores, de buscar compreender, de ir ao juiz quando decretava, falava: preciso de prazo, e buscava o INCRA, buscava algumas formas, porque ia ter que ser cumprido. E a gente foi conseguindo a desocupação, às vezes iam para a beira da estrada, às vezes ocupavam outro lugar, mas sem que precisasse colocar a polícia em confronto com o sem terra. Então foi 95 e isso aí foi durando. Eu fui fazer um curso, que é um curso de pós-graduação na carreira, em Maceió, e a minha monografia foi sobre
negociação de conflitos agrários. Então, levei daquela prática para a teoria, apliquei uma pesquisa com liderança sem terra e com policiais militares sobre isso aí, e daí saiu a primeira coisa escrita a respeito. E depois eu passei a fazer algumas experiências. Uma vez eu liguei para o João Pedro, eu falei assim, olha, estou querendo fazer um encontro entre sem terra e polícia. Mas bate, tá maluco? Esse negócio não vai dar certo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Ó, a sua agenda é a mais cheia. Veja aí que quando você pode e o resto deixa comigo. Aí, tá, vimos um dia, colocamos 100 policiais militares e 100 militantes e dirigentes sem terra na Universidade Federal no auditório. Foi João Pedro, foi a professora Adelaide lá do Ceará, uma pessoa do INCRA, e eu só fiz a abertura, não fiz palestra nem nada. E eu disse o seguinte, se no final do dia nós chegarmos à conclusão de que nos odiamos, pelo menos nós tivemos a oportunidade de nos conhecer para nos odiarmos. E durante a manhã foram palestras e à tarde oficinas misturadas, onde as pessoas desabafaram, disseram que a polícia tratava mal, e a polícia disse que os sem terra também agrediam, xingavam e tratavam de forma grosseira. No final das contas, se conheceram e certamente não se odiaram tanto. E a gente continuou levando os policiais do interior para dentro dos assentamentos, vendo o trabalho, quebrando aquela imagem que é um monte de vagabundo. Porque eu vou dizer para vocês, você pegar o sertão sergipano, por exemplo, onde você pega 45, 46 graus de dia, e à noite a temperatura às vezes pode chegar a 20 graus debaixo de um barraco de lona. Isso, se isso é ser aproveitador, eu não sei, né, o que é outra coisa. Então, foram vários episódios, poderia ficar aqui os 40 minutos falando disso, mas começou basicamente assim, por entender que nós, se às vezes nos vemos em lados opostos, nós não somos de lados opostos. Somos todos trabalhadores. Somos todos vítimas de uma exploração. Né? O policial ganha melhor aqui, pior ali, mas não tem policial rico. A não ser que, caso com a mulher rica, eu ganhe na loteria. Ou tenha outras práticas. Ô, Luiz Fernando, antes, só permite um comentário? É o seguinte, você falou ainda agora que é um processo longo, realmente é um processo longo, isso é inquestionável. Temos muito para mudar. Mas esse exemplo que você acabou de nos dar é a comprovação de que esse processo já está em curso. Quer dizer, você conseguiu colocar pessoas de mesma origem, mesma classe social, como você falou, que poderiam, ao final, se odiar, e deveriam se odiar, mas que são da mesma origem. E, ao final, né, como você bem colocou, começaram a se identificar entre si. Então, quer dizer, esse processo de transformação cultural, e que você denominou de educacional, já está em curso. São pequenas ações, mas que se transformam em grandes ações. Por isso que eu fiquei interessado em saber essa experiência que você nos apresentou. Eu não conhecia. Então, quer dizer, isso é muito importante. Quer dizer, você colocou policiais, trabalhadores da segurança pública e trabalhadores da terra, lado a lado. Homens e mulheres que se identificavam entre si. Quer dizer, quando um olha para o outro, se vê igual. Quer dizer, isso por esse aspecto, eu diria para você, isso é sensacional. Isso é sensacional. Nós temos, sabe, Beth, que levar isso mais adiante, dar luzes a isso. Porque esse é o processo de transformação. E é esse o nosso objetivo aqui no movimento SOS Brasil Soberano. É um processo de transformação para garantir exatamente a soberania e o desenvolvimento do Brasil para o povo brasileiro. Nós tratamos de soberania popular. Soberania popular. É o povo que comanda. E é exatamente assim que a gente vai chegar lá. Pô, Luiz Fernando, achei muito legal essa sua experiência. Obrigado pela sua oportunidade que você nos deu aqui. Eu desconhecia,
né? Estou tomando conhecimento agora. Parabéns pelo trabalho que você desenvolveu. Beth, volto para você. Eu vou aproveitar, deixa para colocar, então, uma pergunta aqui da Lídia Pena, que é a nossa colaboradora. O comentário dela é o seguinte: o senhor é uma exceção maravilhosa que deveria ser regra. Como convive com essa realidade entre os seus colegas de farda? Não vou dizer que é muito fácil, mas aí, olha só a questão da contradição, né, que muitas vezes as pessoas não compreendem. O fato de ser policial militar e o fato de estar dentro de uma organização estruturada, hierarquia e disciplina, isso tem um limite, né? Então, o respeito, ele existe. Eu acho que eu nunca me impus por medo ou por severidade. Eu acho que sempre busquei equilíbrio, respeitar profundamente aquele que me é subordinado, falar baixo, falar com educação, mas falar com firmeza. E entender que a gente pode buscar formas diferentes. Eu comandei a Rádio Patrulha, que quando assumi era conhecido como Rádio Pancada. E durante esse tempo a gente não teve problemas. Eu sempre, como tenente, quando comandava uma guarnição, sempre desembarcava primeiro, só desembarcavam depois que eu mandasse, era tudo coordenado, essa é a vantagem também do militarismo. E eu passei 30 anos de carreira, nunca matei ninguém e nunca bati em ninguém. Mas mais do que isso, sob o meu comando, não deixei ninguém bater e ninguém matar. Houve uma vez uma guarnição da Rádio Patrulha em que o sargento deu um cascudo numa criança, vamos dizer, com certo eufemismo. A mãe foi reclamar na companhia de Rádio Patrulha. Eu falei assim, nós vamos apurar. Chamei o sargento, falei assim, olha, está aqui, algumas pessoas viram, posso abrir um inquérito, procedimento, mas eu acho que você poderia ir lá pedir desculpa para essa família. A gente poderia lá se reunir com a mãe, se pedir desculpa à mãe, à criança, ou então a gente abre o procedimento que pode chegar à sua punição. Aí ele pensou, no dia seguinte, capitão, eu topo ir lá, vamos lá. E foi lá. Terminou em lágrimas de todos, pediu desculpa à mãe, pediu desculpa à criança, que ele tinha agido errado, não sei o quê. Eu acho que é isso aí. Tempo depois, o senhor mudou minha vida. O senhor me mudou de rumo. Então, às vezes as pessoas precisam de uma chance. É claro que não em situações absurdas, mas uma situação que poderia desencadear em outras se não tivesse um freio. E depois mesmo ele se tornou um bom policial, chegou a tenente, e sempre que me encontrava lembrava desse episódio. Porque essa questão da punição, é claro que você tem que fazer justiça, mas você não tem que ter a visão da punição como uma vingança. E você também não pode tornar isso algo pessoal. Você tem uma legislação que você tem que cumprir, mas eu acho que a transformação vem através da conscientização, da educação, de não trazer nada para o lado pessoal, de buscar toda vez que possível tentar ensinar, porque quando você ensina, você aprende, você transforma. Então, foi assim que eu procurei agir na minha vida. Fui ameaçado, não de morte, mas por superiores hierárquicos, mas por sorte e graças também a ser um pouquinho inteligente e saber buscar os caminhos de resolver as questões, trilhei minha carreira, cheguei ao último posto e acho que não tenho que me envergonhar do que vivi.
Pô, Luiz, vergonha de quê, pô? Você é um policial extremamente humano, pô. Sua apresentação aqui é uma abordagem completamente diferente do que nós temos visto. Não é que necessariamente, né, os policiais sejam agressivos por serem agressivos. É que o meio, né, em que vocês são preparados, são treinados, né, um doutrinamento, né, que acaba levando um embrutecimento, infelizmente, para reprimir. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? A polícia age como nós estamos vendo aqui, quer dizer, dessa forma, é no Brasil, infelizmente, quer dizer, isso é uma situação lamentável que é uma realidade. E aqui se agrava mais diante do que você nos apresentou aqui nesse programa, né? Os problemas históricos, estruturais do país, né? O problema agrário, o problema da não distribuição da riqueza, né? A terra faz parte disso, a questão da escravidão, são problemas estruturais que estão na sociedade brasileira que nos leva a esse quadro que nós estamos hoje no país, quer dizer, da fome, da miséria e do retrocesso. Né? Então, é possível sim, e você tem que se orgulhar, porque você está nos dando aqui demonstração que é possível criar uma polícia diferente. Não sei qual é o tempo, mas é possível sim, através do seu exemplo, e eu acredito que de diversos outros agentes, né, da segurança pública. Luiz, queria te botar aqui uma questão, né, que você, inclusive, é secretário, né, atualmente é secretário de segurança da prefeitura de Aracaju, né, na área de segurança da prefeitura. Mas é em relação às polícias militares. Né? Há uma discussão no Brasil, provocada pela própria estrutura policial, de dar autonomia às polícias. Quer dizer, elas ficarem desvinculadas dos governos, do poder da política. Quer dizer, é uma tentativa dos policiais de tentar ter um certo empoderamento. Um empoderamento. Luiz, como você vê essa questão, né, da autonomia das polícias, não estarem subordinadas ao governo? Quer dizer, nós aqui vimos de uma forma muito preocupante, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Como é que pode ser assim, solta, armado, com poder para fazer o que quer? As polícias militares são subordinadas aos governadores do estado, são subordinadas à autoridade civil eleita pelo povo. Não faz o menor sentido, né? Mesmo assim, em alguns lugares você tem governantes que extrapolam, né, que declaram que a polícia é isso mesmo, tem que chegar atirando, tem que fazer acontecer. Às vezes, essas pessoas colocam a população pobre periférica como se fosse todo mundo bandido, o favelado como bandido, e às vezes também essas pessoas acabam na cadeia, né? Então, não tem a menor condição de você ter uma força armada autônoma. Ela tem que estar subordinada ao poder civil eleito pelo povo. Luiz Fernando, nós sempre no nosso programa, nós estamos já numa fase que a gente faz aquela pergunta sobre o futuro. Né? Nós estivemos aqui fazendo um diagnóstico, vislumbrando possibilidades, mas na eventualidade de uma mudança, inclusive numa mudança macro, nas próximas eleições de 2022, onde a gente vai ter que reconstruir o país, recompor o Estado, recompor várias instituições. Se você pudesse fazer esse exercício de cidadania no futuro, qual seria a saída ou o início desse processo de transformação na área de segurança pública, nesse modelo tão humanista, tão humanizante que você acabou de nos brindar aqui nessa conversa? Beth, eu volto a insistir que não tem varinha de condão, não tem poção mágica. Isso é um processo de educação. A polícia é um extrato
da sociedade, e para a gente melhorar a polícia, a gente tem que melhorar a sociedade, a gente tem que melhorar as condições de vida das pessoas, a gente precisa ter creches em tempo integral quando os pais tiverem trabalho, né? Para que eles tenham a segurança de que vão trabalhar e suas crianças vão estar sendo cuidadas, ensino em tempo integral, né? Para o diálogo constante entre pais, professores, a maior valorização dos profissionais da educação, né, dos servidores, né, porque é muito ruim essa subordinação também intelectual, porque uma merendeira ela tem o mesmo valor que o professor, ela é tão importante quanto o professor, só tem uma função diferente, um grau de instrução diferente, mas ela é uma trabalhadora, uma pessoa que tem que ser respeitada, ela não pode ser subordinada intelectualmente. Se ela não teve a mesma oportunidade que o professor, mas ela tem um papel fundamental de cuidar com carinho, a cozinheira que prepara lá a comida, de fazer de forma carinhosa, com amor, com dedicação, tudo isso tem um profundo valor na sociedade. Por enquanto, é muito difícil você falar em mudanças estruturais, porque desde que esse país foi ocupado pelos portugueses, primeiramente, né, que eles chegaram para tomar conta, e é um país saqueado, é um país de elite subordinando maiorias, matando índios, escravizando negros. E o jogo de poder é esse que nós conhecemos, né? Quem manda, controla. E eu, assim, por exemplo, o pessoal... uma frase que você não vai achar nas minhas redes sociais nunca é fora isso, fora esse, fora aquele. Que país é um país que elege e daqui a pouco fora? Não, assumir nosso erro. Se for errado, tem que ser nas urnas, tem que ser pela vontade popular, porque senão você faz o que foi feito com Dilma. Né? Então, escutei fora FHC, fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora Bolsonaro. Pô, vamos votar direito. Vamos botar a mão na consciência e ver que país a gente quer. Não tem impeachment, não. Tem que ser no voto. Tem que ser na urna. Botou lá, agora tira, mas tira na urna. E já está decidido também que não vai ter. Eu acho até que ia ser pior. Imagine. Eu acho que a única coisa que poderia ser boa se nos 2 primeiros anos houvesse cassação de chapa. Ia ter outra eleição, ia ser a vontade popular. Mas impeachment, sou contra. Muito bem, Luiz Fernando. Você, com a sua fala tranquila e mansa, fez o tempo passar rapidinho, cara. Com a tranquilidade, foi expondo aí, né, tentando apresentar que é isso mesmo, quer dizer, mostrando as mazelas da sociedade brasileira. São muitas mazelas, né? São muitos problemas, e você enfrentou esses problemas aí, né, está enfrentando ainda, agora também atuando aí como secretário de segurança da prefeitura de Aracaju. Então são problemas realmente existentes no Brasil, provocados por uma classe dominante cruel, que não respeita o seu povo. Não respeita o seu povo. E possibilita, né, que tenhamos governos que trabalham para destruir o Brasil, infelizmente. Luiz, o tempo passou rápido. Quero te agradecer aí. Você tem alguma consideração final? Fique à vontade. Estamos aí nas nossas despedidas já. Eu assim, vendo esse cenário que a gente tem vivido nessa quadra, me lembra Castro Alves, um trechinho de Navio Negreiro, em que ele diz que existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia. Eu acho que é isso. Vamos erguer essa bandeira é nossa, essa bandeira é do Brasil, essa bandeira é de um povo e não de segmentos de pessoas. Então, não vamos ter vergonha de empunhar nossa bandeira, não, porque ela é nossa. Muito bem. Beth. Não, muito bem.
que dizer, né? Muito obrigada. Só agradecer ao Luiz Fernando por essa aula de cidadania e direitos humanos, agradecer de coração a sua contribuição para o nosso debate e nos despedimos, esperando todos semana que vem para mais um programa Soberania em Debate. Muito obrigada, Luiz Fernando. Estou à disposição sempre e torço para que cada vez mais a gente caminhe para dias melhores. Depende da gente. Com certeza. Certo. Obrigado. Obrigada, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.